poder ver você falando, né? Ouvir e ver, né? Porque, bom, isso dá um tempo precioso para nós. Queridos, estamos fechando um mês. Pasme-se. Fechando um mês, né? Aqui alguns diazinhos, estamos entrando aí no último mês do ano, que nós chamamos de ano da sabedoria. Um ano que, com certeza, muita coisa aconteceu aí na sua vida para que a sabedoria tivesse uma evidência dentro de você, de dentro para fora. E dentro desta proposta, nós começamos semana passada uma conferência e nós estamos trabalhando para este tempo nas quartas-feiras, e eu queria te motivar a estar aqui nas quartas-feiras. Começamos quarta passada e vamos durante todas as quartas desse mês, nós vamos ouvir palavras que vão nos impulsionar dentro da proclamação. Quem se adianta? Governa. E junto com essa proclamação, nós estamos fazendo o propósito da arca, né? De trazer aqui os pedidos, de trazer alguém que tem aí um clamor, um milagre para pedir, algo que precisa acontecer, de forma que nós, seres humanos, não podemos fazer, mas Deus pode fazer. E há uma bênção sendo liberada. Quarta-feira passada, Deus ministrou muito forte aqui dentro... muito forte aqui no culto, e falou, e trouxe um entendimento de que as bênçãos, né, que o Senhor liberou para Obed-edom, quando a arca esteve lá, porque essa é a proposta da campanha. Essa é a proposta desse momento. E nós vamos estar juntos nele até a última quarta-feira do mês de dezembro, amém? E qual foi a proposta dessa série, dessa campanha? As bênçãos que o Senhor liberou na família de Obed-edom, elas se estenderiam sobre as pessoas que entrarem forte neste projeto. E nós ainda temos aí algumas quartas-feiras. Então não perca tempo. E dentro dessas quartas-feiras, quem se adianta governa. É você ser impulsionado a olhar o seu futuro. O que você pretende para 2022? O que você almeja para 2022? E será dentro desta proclamação que nós estaremos aqui. E na última quarta-feira, quando, queridos? Ih, vocês não comeram feijão. Deu até tosse. Quando, queridos? Última quarta-feira, os palmeirenses, os flamenguistas, né? Se tiver aí algum remista também, né? Paysandu, sei lá, qual foi o outro que jogou hoje, pode se manifestar na presença do Senhor, a fartura de alegria, amém? E aí, na última quarta-feira do mês de dezembro, da nossa série, nós vamos estar recebendo aqui o nosso querido Bispo André. Amém? E em nome de Jesus, vem. Não deixa pelado assim como está hoje. Porque esquenta um pouquinho, os irmãos não vêm para o culto. Aí dá dor nas pernas, dá dor na cabeça, dá dor no corpo inteiro. Esfria, não vem no culto porque dá dor nas pernas, dá dor na cabeça, dá dor no corpo inteiro. Tem jogo, o povo não vem na igreja. Enfim, né? Vamos motivar os nossos irmãos a cultuarem o Senhor. Amém, queridos? E eu queria deixar esse convite, nós vamos estar falando dele mais um pouquinho, mais para frente, dentro dessa proposta, dessa conferência. Dia 4, quando, queridos? Dia 4, nós vamos ter aqui na igreja um treinamento para todas as pessoas que pretendem, ou que vão, não pretendem não, mas que vão estar fazendo parte da equipe do Encontro com Deus. Por que precisa de um treinamento? Primeiro que a gente já está há muito tempo sem encontro, a gente precisa dar uma repaginada em algumas coisas. Segundo e mais importante, porque nós enxugamos o encontro para um dia. Em virtude desse tempo que nós estamos vivendo, nós vamos fechar 2021 com o encontro com Deus, com um tempo muito precioso de ajuste, de limpeza, como diz o pastor Samuel, pegar no pé e Deus vai chacoalhar assim para sair o grosso, né? Aí os miúdos, os pequenos, vão sendo tratados nos cultos, nas células. E será um tempo muito precioso. Dia 4 é esse treinamento. Você que estará compondo a equipe, venha para cá às 19 horas. Amém? Nós vamos passar toda a logística. Por quê, queridos? Porque é muito complicado nós ficarmos recebendo pergunta no dia do projeto.
Porque no dia do projeto a nossa cabeça está a 1000 por hora. E agora? O que a gente faz? O que acontece? Eu não tenho condições de responder perguntas no dia do projeto. Então, por isso nós fazemos treinamentos. Nós vamos trazer toda a logística, toda a instrução. Na medida de que nós tivermos aqui a equipe, nós já vamos distribuir as funções, o que cada um vai fazer. E é importante você estar aqui. Eu ia falar um negócio aqui, mas eu tenho que falar só no treinamento. Eu não posso esquecer, não posso esquecer. Amém? E no dia 11/12, quando, meu irmão? Vocês estão tão desmotivados hoje. Acho que porque a palavra é motivados ou inspirados, né? Então, já estão assim meio preocupados. É o nosso encontro com Deus. Amém? E o encontro, ele é? E não é porque ele vai ser de um dia que ele não vai ser tremendo. Porque Deus não é bobo nem nada. Deus aproveita todas as oportunidades para abençoar quem quer ser abençoado. E este encontro de um dia será um encontro que vai ter muita bênção aqui para quem for participar. Vai ter muita coisa sendo ajustada, muita coisa sendo posta no lugar, muita coisa sendo retirada, chacoalhada, lançada fora. Amém? E vamos fechar o encontro às 18 horas em nome de Jesus. E às 18h30 nós fechamos esse dia com o batismo. Amém, queridos? Um tempo de muita celebração. A Bíblia diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. E nós estamos com, não sei os outros, não posso falar por nenhum líder aqui da igreja, mas vou falar por mim. Eu estou com muita expectativa para esse dia. Eu estou com um certo temor ao Senhor, porque eu temo muito tudo que fazemos aqui para não usarmos de nossas emoções, para não colocarmos nossas almas aqui para gritar, né? E há um temor dentro de mim, há um friozinho nas borboletas no estômago deste tempo, muita responsabilidade, né? A equipe está aí, eu acredito, eu creio, assim, né? Que todos os líderes da igreja estão, todos os ministérios estão em propósito já pela sua vida que vai passar no encontro. E será um final de semana de muita bênção, porque sábado nós vamos ser encharcados por Deus, domingo nós vamos voltar no culto, né? Não vamos sabotar o culto, e eu entendo que Deus fará coisas tremendas aqui, amém? Encontro com Deus das 8 até às 18, às 18h30 logística para o batismo. Tudo vai acontecer aqui na casa do Senhor. Vem para cá, vem com a sua alegria, vem com o seu ânimo, vem com a sua celebração, porque será uma noite de muita festa neste lugar e com respaldo bíblico. Muita festa no céu e muita bênção sendo liberada aqui. Amém, queridos? Dentro deste tempo inteiro, né, fechando aí o mês de novembro e crendo que vem coisas muito tremendas para nós, vem uma proclamação nova, vem um projeto novo, uma expectativa. E este projeto de encontro e batismo, ele é a linguagem da nossa igreja, porque o batismo ele vai acontecer praticamente em todas as igrejas do Projeto Vida. Praticamente todas elas, algumas só que não conseguiram a logística de espaço, lugar e agenda, mas praticamente quase todas estarão fazendo batismo neste mesmo bate-dia, neste mesmo bate-horário, só não neste mesmo bate-lugar, né? Mas haverá uma movimentação na linguagem da nossa igreja. Amém, queridos? E aí estávamos ouvindo algumas coisas de instrução e eu ouvi uma frase: motivação e inspiração. E foi o que o Senhor ministrou no meu espírito a semana passada, referente a esta frase que nós ouvimos lá no Projeto Vida Day. Nós estamos motivados ou nós estamos inspirados? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Você está motivado ou você está inspirado? É motivação ou é inspiração? Falar com a máscara não tem problema, tá bom? Você pode falar à vontade, tá bom? Nós vivemos dias de muitos desafios e esses desafios eles estão nos afunilando para tomadas de decisões, sim ou não? E essas decisões, elas vão determinar o nosso futuro. E nessas decisões, nós somos impulsionados a fazermos escolhas, né? A Bíblia diz que o Senhor nos dá ali uma oportunidade, né? Você tem a bênção e tem a maldição. Tem a vida e tem a morte. Aí ele dá um conselho: escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Então, é uma escolha. Ele põe ali uma proposta de escolha. Está aqui, ó, tem uma escolha para você fazer. E escolhe o certo. Ele dá a dica e dá o spoiler, né? E lembra que eu falei para vocês? Deus é campeão de dar spoiler. Ele ama.
né? Quem acha que isso é novo e acha bonito, ó, é desde a fundação do universo, né? E aí ele traz ainda um conselho: escolha a vida, porque você vai viver e a sua descendência também. Nem sempre as escolhas que precisamos fazer são as que queremos fazer, sim ou não? Mas são necessárias, porque nós temos um propósito, nascemos para um propósito original. E muitas das vezes, as escolhas que precisamos fazer, que não é a que queremos, elas vão nos trazer liberdade, elas vão nos trazer paz e elas vão nos trazer autoridade para vivermos o propósito pelo qual nascemos. Eu só realizo com autoridade o propósito pelo qual eu nasci quando eu faço as escolhas certas. Quando eu movimento dentro de mim as decisões. Quando eu faço as escolhas que Deus está me aconselhando, me direcionando, me dando um start para fazer. Então veja só, eu escolhi 2 personagens bíblicos, 2 pessoas, personagem fica muito fictício, né? Eu escolhi 2 pessoas dentro da palavra bíblica, particularmente gosto muito de falar sobre eles, para nós entendermos esse tempo de escolhas, esse tempo de propósito e esse tempo de entendimento de sou motivado ou sou inspirado. Saul, ele foi motivado por suas emoções. Pelo quê? As emoções de Saul, elas estavam fragilizadas. E com um comportamento sombrio, a Bíblia diz assim, ó, o comportamento sombrio de Saul. E com um comportamento sombrio, conforme a Bíblia fala, ele passa a tomar algumas decisões que escreveram um futuro que não foi promissor. E este futuro que foi escrito a partir de decisões confusas, porque as suas emoções estavam fragilizadas, o que ele trouxe para ele? Ele trouxe ruína, ele trouxe perdas, ele trouxe morte dos seus filhos e ele trouxe suicídio. Davi inspirou-se na vontade de Deus e também fez escolhas que marcaram sua história, porque o dia que você for lá em Jerusalém, o guia vai dizer assim, eu vou te levar lá no túmulo do rei Davi, eu vou te mostrar lá o tal lugar do rei Davi, eu vou lá do rei Davi. Até hoje ele é respeitado como um grande rei. E as escolhas que Davi fez, as decisões que Davi tomou e a escolha que ele fez, marcaram a sua história, marcaram o seu futuro, deixaram um legado, deixaram um memorial de respeito, de autoridade. E a Bíblia diz assim, né? Achei um homem segundo o meu coração. Tem algum outro na Bíblia que Deus se refere desse jeito? Não que eu saiba. Eu não sei tudo, claro, né? A questão aqui, para nós pensarmos hoje, como nós queremos ser lembrados? Como você quer ser lembrado? Quais os pontos fortes que você gostaria de ser lembrado? Porque quando as pessoas morrem, dificilmente alguém, eu não sei se é medo do defunto vir buscar a puxar o dedão do pé, aí não sei se tem alguma crença referente, pode ter sido Bin Laden. Ah, mas tinha um coração bom, porque ensinava as crianças uma profissão. Garoto bomba. Mas era uma profissão. A gente tem um certo medo de falar da pessoa, a gente tem um certo medo de levantar um falso contra aquela pessoa. E aí a gente começa a buscar, tem até uma piadinha ruim, né, de um velório, de um pastor, que os filhos estavam lá, a esposa, todo mundo lá, muito triste. E aí o pastor supervisor dele foi lá e começou a pregar, porque este homem que estava aqui era um homem temente ao Senhor, um pai amoroso, um homem dedicado. E começou a levantar muitas coisas que não eram verdades. E o filho pequenininho, tipo meu participante de culto, Miguel, de quarta-feira, que ele estava inteirado comigo quarta-feira, levanta e fala assim, mãe, eu acho que a gente está no velório errado, não é o pai?
E aí o que acontece? Às vezes a gente tem uma necessidade de levantar, né, pontos positivos. Tadinho, morreu, mas tinha um coração bom. Morreu, mas era uma boa pessoa. Não merecia isso, né? Enfim, a gente até se acha melhor que Deus. Quais são as características que você gostaria que fosse lembrado? Qual legado, né, que você deseja deixar aí para um momento que você não estiver mais nesta terra? Eu gosto muito de falar uma frase que eu aprendi há uns dias, há um tempo atrás. Nós somos a Bíblia palpável que as pessoas vão ler. Ela dificilmente vai ler o que está aqui. E às vezes ela pega só versículos isolados. Às vezes ela pega só o que lhe é conveniente. Mas os nossos atos, eles falam muito mais de quem nós somos e de quem servimos. E nós somos a Bíblia que as pessoas vão ler de verdade. Então, olha só, Saul, ele foi movido por uma motivação, diga motivação. E aí, essa motivação de Saul começou a ser alimentada com o quê? Ciúme, inveja, soberba, ruindade, vingança, crueldade, perseguição, morte. Ele estava meio que confuso, né? Deu uma crise de identidade em Saul. Ele ficou meio em conflito. E aí gerou dele uma motivação. E essa motivação que veio, deixou ele animadíssimo, com uma meta. Ele estabeleceu um alvo. O alvo chamava Davi. Diga, Davi. E essa motivação que ele foi despertada, digamos assim, nele, ela começou a ser alimentada com ciúme, com a inveja, soberba, ruindade, vingança, crueldade, perseguição e morte. Porque no final de tudo ele queria matar Davi. Ele tinha uma meta, ele tinha um alvo, ele estabeleceu uma estratégia. Eu vou matar esse homem, eu vou matar esse rapaz, eu vou matar esse... Porque ele só está me trazendo aborrecimento. Tudo isso começou quando? Quando Davi venceu os filisteus matando Golias. Ok, Google. Então guarde, por favor, a sua informação. Obrigada. Quando ele venceu a guerra ali, matando Golias. E o povo começou a clamar o nome de Davi. Era uma criança ainda, era um menino novo, né? E aí Saul permite vir para fora o que havia de perverso dentro dele. Até então, ninguém conhecia o Saul que se apresenta a partir desta guerra com Golias. A partir dessa guerra com Golias, vem para fora. Sabe o que o Robson ministrou agora? O quartinho da bagunça, o guarda-roupa, a gaveta. Ele falou, minha cozinha é meu xodó e não é bagunçada na minha casa. Tem outros lugares lá que são, mas lá não. E aí vem para fora o que estava escondido, na verdade, de Saul. Vem para fora o que estava oculto, que estava ali escondidinho atrás de uma armadura, diga armadura. Atrás de uma lança, que ele usava lança, né? Atrás de um escudo, atrás de um capacete, atrás de uma vestimenta, ali de um manto de rei, ali atrás de tudo isso, existia um Saul perverso, existia um Saul mau, existia um Saul vingativo, existia um Saul soberbo, existia um Saul orgulhoso, existia um Saul cruel. É na hora, queridos, que nós somos desafiados, é no momento que nós somos afrontados, é no momento em que nós somos injustiçados, porque ele se sentia injustiçado, que as coisas que estão ruins dentro de nós brotam, vêm para fora, se manifestam. É na hora que os melhores se levantam, que o que há de ruim dentro de mim, que o que há de ruim dentro de nós vem para fora. Nós podemos esconder quem somos de verdade de muitas pessoas por algum tempo, mas não conseguimos esconder quando somos ameaçados por alguém melhor do que nós.
Quando aparece um melhor do que nós, meu irmão, é aquela velha história do tubarão no tanque. Lembra dela? Quando aparece o melhor do que nós, aquilo que está ruim, aquilo que não foi tratado, aquilo que não foi exposto, aquilo que não foi decidido de mudar, para mudar, o negócio vem para fora. A motivação de Saul era: preciso matar Davi, porque ele estava ofuscando o rei. Saul se sentiu ofuscado, ficou indignado. Ele se sentiu ofuscado por quem que ele pensa que é? Um rapaz que cuidava de rebanho, um rapaz que não foi para a escola, lá, formação de exército, não foi estudar lá como é que mata um gigante, um rapaz que não sabia nem usar armadura, um rapaz que não sabia lidar com o material, com a matéria-prima para ir para a guerra. Imagina como o confronto dentro de Saul não foi grande. Porque eu sou rei, eu sou que vence. Eu vim de uma família, eu aprendi. Aí chega um desse garoto e vai com toda essa fúria contra o inimigo e vence. Então mexeu dentro de Saul. Todas as vezes que Deus levanta outro para fazer o que era para nós fazermos, isso aqui é tão delicado e eu queria que você ouvisse, regalar suas orelhas, seus ouvidos. Todas as vezes que Deus levanta outro para fazer o que era para nós fazermos, o Espírito do Senhor, ele se retira de nós. E passamos a ser atormentados por um espírito mau que é permitido por Deus. Ai, pastora Santa Teresia Batman. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Amém? Tá ruim, né? Vocês estão assim. Sabe o que vai ser legal quando nós não pudermos usar mais as máscaras? Tudo que a gente faz de careta com a máscara. São 2 anos. Uhum. Né? Quando a gente tirar, vira e mexe, vai ter alguém aí fazendo uma caretinha. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Vamos lá? Então Samuel tomou do chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor... Você está acompanhando aí? O que aconteceu? Veio sobre Davi. Tem uma tradução que fala assim: se apoderou de Davi. Dominou Davi. Tem outra? Diferente? Se apossou de Davi. Tem mais uma? Hoje eu não trouxe a mensagem. Tá, com certeza eu tinha alguma coisa bem diferente. Veio sobre Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor, versículo 14, se retirou de Saul. Como é que está aí na sua tradução? Saiu de Saul. Tem outra? Deixou Saul. E atormentava-o com o espírito mau da parte do... Entendeu aí? Entendeu aí? Todas as vezes que Deus levanta... Meu irmão, entenda algo. Toda obra é de Deus. Toda obra é de Deus. Constituímos uma igreja, nessa igreja temos os ministérios. O ministério de louvor é de... O ministério de dança é de... O ministério de mídia é de... O ministério de casais é de... O ministério de ensino é de... O ministério Kids é de... O ministério dos servos, dos diáconos é de... O ministério da cozinha é de... Tem mais algum que eu esqueci? De evangelismo? Rede de homens, rede de mulheres, é de Deus. A obra é de Deus. Existe uma promessa para esta cidade de salvação? Existe uma promessa para esta cidade de prosperidade? De quem que é a promessa? Ela vai acontecer? Eu querendo ou não? Eu fazendo o que Deus me comissionou ou não? Deus chamou cada um de nós para algo importante nesta terra, nesta cidade. Mas se eu ficar com mimimi, se eu ficar com dorzinha, se eu ficar com nhenhenhen, se eu ficar com meus pitis,
Tem uma hora que Deus fala assim, deu por hoje. Por isso eu tenho basta de Deus. Deus fala assim, ó, deu. Deixa eu caçar logo um outro e já ungir logo. A Bíblia diz que Samuel, o profeta, levou o chifre. A gente usa muito esse chifre para unção. E ungiu Davi, sim ou não? E você já entendeu por que foi diferente a unção de Davi. Você já entendeu porque foi tão profética a unção na cabeça de Davi. E nesse exato momento em que Samuel derramava o azeite na cabeça do garoto, o garoto que não estava junto com a família, o garoto que não foi para a escola da guerra, o garoto que não deveria ter um porte físico grande, porque os irmãos dele, quando foram apresentados para o profeta, chamaram a atenção porque eram fortes, eram robustos, era da guerra. Ele estava lá largado, abandonado, lá no curral, cuidando das ovelhas do seu pai. Há teólogos que dizem que ele era fruto de um relacionamento extraconjugal. Teólogos, tá? E aí, não, manda chamar, não tem mais nenhum filho seu. Você tem certeza? Deus falou que é um filho seu. Não tem mais ninguém. Ah, tem um. Como que um pai esquece de um filho, gente? Como que um pai esquece de um filho? Que pai é esse que esquece de um filho? Ah, lembrei, né que tem? Né que tem um? E você acha que está sofrendo rejeição? Manda buscar então. Vai lá atrás dele, nós só vamos sentar à mesa quando ele chegar. E aí a Bíblia diz, e pedir para você ler, que quando o profeta derrama do azeite na cabeça daquele menino, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, sim, é assim que está na sua Bíblia, do Eterno, do Todo-Poderoso, entra, se apossa, se apodera, invade na vida daquele rapaz. E no mesmo instante, o Espírito do Senhor se retira de Saul. Um rei, vencedor de guerras, sangue nobre, porém saiu da rota, desobedeceu o Senhor, saiu do caminho que Deus tinha designado para ele. Ele se retira de nós, o Senhor se retira de nós e nós passamos a estar vulneráveis a espíritos opressores. Todas as vezes que o Senhor se retira de nós, nós ficamos vulneráveis aos espíritos opressores. Você lembra que nós já ensinamos você que nós vamos, convertemos a Jesus, confessamos Ele como nosso Senhor, Ele vem, recebemos o Espírito Santo como selo, limpa a casa toda, faz um faxinão, aí eu decido eliminar as obras da carne e absorver o fruto do Espírito. Não quero mais a obra da carne gritando dentro de mim, porque ela grita dentro da gente, né? E aí eu decido não mentir mais, eu decido não me prostituir mais, eu decido roubar mais, eu decido não matar mais, dando algumas, falando do fruto das obras da carne. E eu decido ter uma vida nova com o Espírito Santo. Limpou a casa, sim ou não? Mas aí um dia, como é que eu vou nutrir essa casa limpa? Eu preciso congregar. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso orar. Eu preciso me envolver, eu preciso trabalhar na obra do Senhor, porque eu vou me engajar, eu vou cumprir todos os princípios, sim ou não? Quando eu não faço isso, a casa está lá, limpinha, ok. A Bíblia diz que Satanás fica procurando um espaço, porque ele não pode entrar na terra se não tiver um corpo. Você já aprendeu isso também, sim? E ele fica procurando, ele acha a casa limpinha, ele não gosta de limpeza não, tá, gente? Ele não gosta de coisinha lustradinho, não. Ele não gosta de coisa brilhando, não. Cheiroso, então? Não gosta. Ele vê o negócio limpo, porém vulnerável. Ele entra, aí ele vem sozinho, sim? Não. Vem pior. Vem com carga 7 vezes mais. Vem com os parça, que é para a bagunça ser mais rápida. É como se você contratasse uma empresa, não da faxina, mas uma empresa da sujeira. Que é para sujar pior, é para arruinar mesmo a pessoa. E
o Espírito Santo, o Espírito do Senhor sai da vida daquele homem. Ele tinha tudo para dar certo, mas ele começa aqui a escrever uma história errada. Ele começa a escrever a sua própria história. Aí ele vai e passa por um processo de opressão, né? Lembra que nós lemos aqui no versículo 14? E passou a ser atormentado com o espírito mau da parte do Senhor. Da parte de quem? Do Senhor. E no momento se você continuar lendo o capítulo, ele é atormentado, e um dos seus moços, um dos seus servos, diz assim para ele: olha, se nós chamarmos alguém para vir tocar uma harpa, para te acalmar, para trazer assim, uma paz, uma plenitude. Se nós chamarmos alguém que venha e toque, quem sabe esse espírito ele para de te atormentar. E aí um deles fala assim: autorize que a gente busque um tocador de harpa. Quando ele tocar, o Senhor vai se sentir melhor. Aí um fala assim: eu vi um moço. Tem uma tradução que diz assim: eu conheço um moço. Tem uma outra tradução que fala assim: eu ouvi falar de um moço, filho de Jessé o belemita. Está no versículo 18 do capítulo 16. Ele sabe tocar, ele é valente. Eu até lembrei de uma musiquinha, de um vídeo que tinha em casa que a gente colocava para os crianças assistir. Ele sabe tocar, é valente, é vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, gentil presença. E ele fecha assim: o Senhor está com ele. Aí deixa eu te perguntar, já tínhamos aqui algum momento de Davi que ficasse claro que ele era um homem de guerra? Ele sabe tocar, ele é valente, ele é vigoroso, ele é homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, e o Senhor está com ele. Saul gosta do que ouve e imediatamente, olha, vai lá, manda buscar. O Espírito de Deus não estava mais ali com Saul, não estava mais dentro de Saul. O que tinha dentro de Saul? Diga: um espírito atormentador. E o que é atormentar? O atormentar, o atormentador, é o que causa aflição, é o que causa agonia a alguém, é um apoquentador, muito comum na minha terra. Para de me apoquentar. Perseguidor, que incomoda com sua presença ou com seu comportamento insistente ou inconveniente. É impertinente, importunador. Isso significa atormentador. Então imagine como estava a alma, o corpo daquele rei, vivendo um período, um momento que era desconhecido, sendo atormentado por um espírito mau. Que as pessoas dizem que as crianças: ai, sai daqui, para de me atormentar. Eu repreendo sua boca em nome de Jesus, porque a criança não atormenta. Ela não é demônio. É você que está sendo um péssimo educador, a ponto de mandar seu filho parar de te atormentar. Agora você imagina um espírito que você não pega, você não grita, você não bate, você não, né? Como estava a situação daquele homem. Saul, ele entra nesse processo de atormentação. E o que tinha de ruim, como eu falei lá no começo, começou a vir para fora. Começou a vir para fora. E aí, em alguns momentos, as coisas começam a ficar confusas dentro de Saul. Em alguns momentos, as coisas começam a incomodar Saul. Em alguns momentos, porque já existia dentro dele um espírito mau. Já existia dentro dele um espírito de confronto. E aí, as coisas ruins que não estavam resolvidas dentro dele iriam começar a vir para fora. E aí eu comecei falando da vitória, né? Do momento em que Davi vence, Davi mata Golias. E onde foi que a Bíblia diz assim? Onde foi que o negócio ficou ruim para Davi? Onde foi que deu ruim para Davi? Depois que Davi mata Golias e entra na cidade, e aquela festa, aquela celebração enorme, começa uma música, uma cantoria das mulheres, né? Ali no meio da alegria. Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10
milhares. E aí fizeram a cantoria e isso foi criando uma proporção grande. Foi se alastrando a musiquinha. O negócio começou a ficar forte, né? Animado. Imagine, queridos. Imagine, você acha que esses momentos de vitória, eles chegavam assim com uma bandeirinha de papel? Ganhamos. Você acha? Você acha que eles chegavam nessa alegria? Eles estavam lutando contra os seus inimigos. Eles derrotaram um gigante. Você acredita que eles entrariam ali cansado, né? Igual os irmãos que não vêm na igreja porque está cansado. Aí depois está levando bombardeio do inferno, não sabe por quê. É porque na hora que ela está cultuando, está cansado. Aí baixou a guarda, aí o inferno vem junto. Eles vinham com toda a alegria, eles vinham com toda a energia, eles vinham com todo vigor, eles vinham com um triunfo. E ali o povo começou a cantar, o povo começou a celebrar, o povo começou a exaltar a conquista. E nada pior para alguém que não está ruim, para alguém que está ruim, nada pior é ele ouvir que deixa compartilhar, deixa interagir, relaxa. Nada pior para alguém que está ruim ouvir um elogio e deixando ele mais ruim. Davi matou, Saul até matou, né? Até matou uns milhares. Mas Davi, uau! Mexeu lá dentro. O negócio ficou ruim. A primeira coisa que aparece em Saul é o ciúme, como eu falei lá atrás. E aí ele começa a se irritar contra Davi. Ele tenta de diversas formas matar Davi. Tenta com sua lança. Depois ele promete a filha mais velha para dar em casamento. Aí no dia que ele tem que dar em casamento, ele resolve dar para Adriel, lá outra pessoa. E deixa Davi ver navios. Aí ele promete Mical. Mas tudo, a Bíblia diz que tudo fazia parte de um projeto, de um plano. Porque ele queria exterminar Davi. Veja só, uma música fez tão mal para esse homem que ele entrou numa motivação para acabar com Davi. E Davi estava do lado do time, ele estava lutando em que time, gente? Do lado de quem que ele estava? Para quem que ele estava trazendo a vitória? Para quem que ele estava trazendo a conquista? Quem seria o rei? Gente, chega a ser absurdo. Está no mesmo time, na mesma equipe, lutando a favor. Não é que nem um jogador que vai jogar pela seleção do Brasil, só cai, não faz um gol. Não é? Impressionante. Não pode dizer o nome dele, eu sou processada. O cara está ali no mesmo time. O cara está ali na mesma linguagem. O cara está ali na mesma rota. Mas o seu superior, vamos pôr assim, se incomodou quando ouviu a cantoria. Mexeu dentro dele quando ouviu a cantoria. E aí quando ele promete Mical, olha o que ele faz. O pessoal fala que mulher é fofoqueira, mas quando o homem nasce para ser fofoqueiro, me perdoe os irmãos, mas eu estou para ver um que não faça bem feito o serviço. Me perdoe os irmãos aí, né? Ele lança uma semente no ouvido dos seus servos. Está no capítulo 18, a partir do versículo 20, 25, por aí. Ele fala assim, ele fala, leve as boas palavras que eu vou dar Mical para Davi casar. Tadinho, estava esmurecido, desanimado, ia casar com uma, de repente ficou abandonado no altar, né? No altar é por minha conta, tá, gente? E aí, ele pegou, tramou assim, olha, vai lá e fala no ouvido dele, que ele aceite ser genro do rei. Aí os servos foram lá e fizeram o serviço bem feito. E ele fala assim, mas como que eu vou ser rei? Eu não tenho o tal do dote. Eu não tenho o tal do dinheiro. Eu não tenho sangue nobre nas veias. Como é que eu vou ser? Tá desmotivado, irmão, coitado. E aí Saul fala assim, ele só tem que lutar contra os filisteus e trazer para mim os prepúcios. Todo mundo sabe o que é prepúcio aqui? Não precisa explicar, nem desenhar, tá bom então. E aí, ele vai e fala para Davi. Davi tinha medo de guerra? Tinha? Tinha medo de enfrentamento? Tinha medo de desafios? Obrigado, pastor, que o Senhor nos deu uma multidão
que nem o senhor. Não tinha. E ele topou. Beleza, vou lá. Davi feriu 200 homens e trouxe os prepúcios dos 200. Dentro de um borná. Borná para minha conta também, né? E apresenta para o rei. Nesse momento, capítulo 18, versículo 25, a Bíblia diz assim, ó. Então Saul temeu muito mais a Davi, porque viu que o Senhor estava com ele. E Saul, versículo 29, foi todos os seus dias inimigo de Davi. Como que pode alguém conhecer o Senhor? Como que pode alguém oferecer sacrifício ao Senhor, porque foi onde a rota dele desembestou, né? Como que pode alguém que sabia quem o Senhor era, conhecia o Senhor, como que pode? Ele vem um temor sobre ele, um choque, quando Davi chega com os prepúcios na mão daqueles filisteus, e vem dentro dele um choque, e ele temeu. Pode ler na sua Bíblia depois. Ele temeu. Saul temeu muito mais a Davi, porque viu que o Senhor estava com ele. Ponto. E Saul foi todos os seus dias, ou todos os dias da vida de Saul, ele decidiu escolher ser inimigo de Davi. Sabendo que o garoto tinha Deus. Sabendo que o garoto tinha um negócio no coração de Deus. E aí Saul entra na rota louca de perseguição para matar Davi. A sua crueldade chega num extremo tão absurdo, que em 1 Samuel 22, capítulo 6, em diante, você anota e lê também na sua casa depois, né? E deixa o Senhor ministrar na sua vida. Nós vemos aqui a crueldade. A epígrafe da minha Bíblia diz assim, ó, crueldade de Saul para com os sacerdotes de Nob. Entenda bem, queridos, Saul monta uma equipe, traz para ele uma equipe de trabalhadores, de servos, soldados, enfim. E junto deles ele traz um edomita. Edomita eram os oponentes de Israel. E aí esse edomita, ele também fazia um bom serviço da fofoca. Saul estava num desespero de caça, estava aborrecido porque Jonatas tinha feito uma aliança com Davi, estava aborrecido porque Mical já tinha ajudado Davi, então ele estava com raiva de todo mundo por causa de Davi. E aí ele lança uma fala, né? Tem que me contar, quem vê tem que me dizer, quem souber onde ele está tem que vir me contar. E aí este edomita, que chama Doeg, aí você traduz do seu jeito aí, ele pega e fala assim, não é que eu vi ele mesmo? Eu vi ele. Ele estava lá com os sacerdotes de Nob, com Aimeleque. Ele estava junto lá. E Saul mandou chamar o sacerdote. A Bíblia diz, manda chamá-lo e toda a sua família. Todos os sacerdotes que compõem a sua família. Tragam todos até mim. E aí ele confronta o sacerdote e fala assim, por que vocês conspiraram contra mim? Você e o filho de Jessé, por que você lhe deu comida, lhe deu espada, que lhe deu a espada que matou Golias, essas coisas todas, né? E consultou a Deus em favor dele, porque a Bíblia diz que ele intercedia a Deus a favor de Davi. Para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo? Aí respondeu Aimeleque ao seu rei e disse, e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi? O genro do rei, pronto na sua obediência e honrando a sua casa. Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus, longe de mim tal situação. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse a Aimeleque, morrerás, tu e toda a tua casa, e toda a casa do teu pai. E disse o rei aos seus da guarda, né, os seus soldados, virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor. Porque também a sua mão é como Davi. E porque souberam que fugiu e não me disseram, não me fizeram saber. Porém, os soldados, os criados do rei, deu um medinho. Não quiseram estender as suas mãos para matar os sacerdotes do Senhor.
Então, disse o rei a quem? Ao edomita, Doeg: vira-te e arremeta-te contra os sacerdotes. Então ele virou, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam as vestes sacerdotais. Uma motivação errada. Toda motivação ela tem prazo de validade. Todo projeto que nós começamos com motivação errada, principalmente, ele tem um fim, porque a gente cansa, porque quando você não vê alguém motivado como você desanima. Quando você não vê alguém fazendo o que você está fazendo, eu vou fazer sozinho? Eu não. O povo não está motivado. O povo não está motivado, porque toda vez que nós entramos no discurso da motivação, a gente quer que o outro seja motivado como a gente é. Então, toda motivação ela tem prazo de validade. Saul não consegue esconder que a fama de Davi, com a morte de Golias, o incomodou a ponto dele não medir o fio da sua espada, dele não poupar, a ponto dele não se estremecer. Temor não existia mais sobre ele. E ele, motivado pelo ciúme, começa um caminho de perseguição, mentiras, promessas não cumpridas e um planejamento de morte. Toda motivação errada, toda motivação sem fundamento, ela acaba, e muitas vezes o resultado dela traz morte. Diga morte. Porque foi o fim de Saul. Porém, toda inspiração, ela vem de Deus. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada. E toda a inspiração que vem de Deus, ela produz frutos dignos de arrependimento. Quando nós entendemos este valor, quando nós entendemos este começo, quando nós entendemos este caminho, nós não vamos ser sabotados pelo que está de ruim dentro de nós. Sabe por quê? Porque para o Senhor fazer morada em nós, Ele tem que limpar a casa. Ele não, né? A gente limpa, né? A gente escolhe, a gente decide. A casa é limpa e Ele vem fazer morada dentro de nós. E quando Ele vem fazer morada dentro de nós, Ele começa a extrair de dentro para fora tudo que Ele implantou com um sopro de fôlego de vida dEle em nós. E aí começa um movimento. E às vezes nós nem sabíamos que éramos capazes de realizar algumas coisas. E somos capazes. Ouvimos tanto que não era. E no momento que Deus entra, as coisas começam a fluir, sim ou não? As coisas começam a vir para fora e a gente começa a ser bem sucedido. Os seus homens, entenda bem, os homens que estavam com aquele rei, que podiam obedecer cegamente uma ordem dele, temeram em matar os sacerdotes, porque eles sabiam que eram pessoas que falavam com o Senhor. Ali, mesmo com sangue fervendo na veia, né, do momento, da situação, da polêmica, eles souberam, não, peraí, nós não vamos fazer isso. E só quem não tinha nada de Deus poderia fazer. Porque Saul também era covarde. Ele dava ordem, ele mandava que fizesse. Ele tem lá, vai lá e faz. Ah, querido, se nós aprendermos alguma coisa esta noite, com que o Senhor quer revelar dos seus segredos dentro de nós. E ao invés de entrarmos numa rota de motivação que tem um prazo de validade, entrarmos numa rota de inspiração, porque a inspiração, ela vai além se o outro está motivado ou não. Quando eu estou inspirado, quando vem de Deus, quando eu entendo esse valor, faça sol, faça chuva, eu não vejo a hora de estar na presença dEle. Faça sol, faça chuva, eu não vejo a hora de servir a Ele. Eu faço um planejamento e eu fecho além do que eu planejei para Ele. Quando eu estou inspirado, pode acontecer o que for, porque aí a gente entra na vida de Davi. Aí a gente começa a olhar a vida de Davi. Ele entendeu que ele dependia totalmente de Deus, e por isso ele foi bem sucedido em seu reinado. Enquanto ele dependeu de Deus, ele foi bem sucedido. No dia que ele escolheu descansar, você já conhece a continuidade da história. No dia em que ele escolheu baixar a guarda, porque ele estava cansado,
ali ele escreve uma outra história. Quando Davi entrou na caverna a primeira vez, Saul naquela saga de perseguição, ele entra ali e os seus soldados viram uma oportunidade de Davi matar Saul e acabar com aquela perseguição. Porque, meu irmão, lê depois, sabe? E veja quão grande foi a crueldade deste homem. Ele podia ter feito muitas outras coisas, ele podia ter conquistado muito mais, ele podia ter almejado ser um rei de sucesso, mas ele entrou numa rota de perseguição, de vingança, de atrocidade, que os olhos dele eles não enxergavam mais algumas coisas. Ele queria se vingar de Davi. E aí Davi teve a oportunidade de entrar com seus soldados até onde ele estava ali deitado. E olhe só, isso é muito interessante. Os homens que estavam com Davi ainda usaram o nome de Deus e falaram assim: eis que te dou, assim diz o Senhor, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Fale-eis como te parecer bem aos teus olhos. Davi foi, ouviu, mas ele foi lá e cortou apenas a pontinha do manto de Saul. E a Bíblia diz que imediatamente veio sobre ele um temor. Porque se tem um exemplo de temor nesta Bíblia, tem outros, mas eu gosto desse, tá bom? Ok? Você pode ter outros, mas eu gosto desse. Se existe um exemplo de temor ao Senhor, foi do rei Davi. Porque até no momento de pecado, você conhece, você já ouviu alguma coisa a respeito de como este homem temia. A Bíblia diz que no momento de angústia ele dizia que os seus ossos doíam, que ele estava se afogando nas suas lágrimas, porque tinha temor naquele homem. E nesse momento que ele cortou ali a orla do manto de Saul, a Bíblia diz que veio sobre ele um temor muito grande. E o seu coração doeu por ter feito isso. E ele disse aos seus soldados: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor Rei, ao ungido de Deus. Com essas palavras, Davi conteve a euforia dos seus soldados que queriam que ele matasse Saul. Quando nós somos inspirados por Deus, os nossos inimigos até estarão em nossa mão, mas virá um temor do Senhor em nossas vidas e nós não vamos desejar fazer mal algum. Você entende isso? Porque os inimigos vão chegar até as nossas mãos, mas não cabe a nós em tentar mal a eles. E isso está valendo para as orações de macumba gospel. O que extrai de dentro de você quando algo ruim te acontece? O que extrai de dentro de você, dentro desses dias em que nós estamos sendo tão acuchados? Com qual motivação você faz os seus planejamentos? Quando nós somos inspirados, quando nós entendemos o que é ser inspirado por Deus, nós suportamos as afrontas. Eu já ensinei você que Jesus veio facilitar a nossa vida, né? Quando nós somos inspirados, nós somos incansáveis. Quem quiser parar no meio do caminho, que pare. Quem quiser desistir com seus argumentos, que desista. A obra de Deus, então eu continuo ali, eu estou lá, estou junto. Eu estou fazendo o que Deus me comissionou. Se o outro não quer, o problema não é meu, é dele. Enquanto nós não entendemos isso, nós ficamos, sabe, meio que não vai, o negócio não rompe, não acontece. Quando nós somos inspirados, nós não desistimos, nós nos tornamos indesistíveis. Quando nós somos inspirados, nós somos tementes a Deus e não saímos por aí querendo matar os nossos inimigos. Na segunda oportunidade que Davi teve com Saul, foi ele e Abissai. E Saul dormia ali, descansado, tinha os seus soldados juntos, e bem do seu lado, na sua cabeceira, estava a sua lança, famosa lança. Davi entra, pega a
lança que estava fincada na terra, à cabeceira de Saul, e Abissai, que era um soldado fiel de Davi, fala assim para ele, de novo usando o nome de Deus: Deus entregou hoje nas suas mãos o teu inimigo. Deixe-me encravar a lança no peito dele. A gente acaba com tudo isso. E Davi responde assim: nenhum dano lhes faça. Quem que estende a mão contra o ungido do Senhor que fica inocente? O Senhor mesmo o ferirá, ou chegará o seu dia de morrer, ou descerá a uma batalha e ele vai perecer. O Senhor me guarde, mais uma vez ele ora, de fazer algum mal contra o ungido do Senhor. Nós vamos levar a lança e vamos levar o jarro de água. E eles saem dali, sem serem vistos. Davi escolheu pelo temor ao Senhor. Davi escolheu não ouvir a voz dos seus companheiros. Davi escolheu não ouvir a voz dos seus soldados. E soldados que estavam com ele, ó. Lembra quando ele quis beber água? Não, mas eu quero do lugar mais difícil. Eles foram lá e pegaram água do lugar mais difícil. Quando nós estivemos em Israel, em uma das nossas viagens, o guia falou assim: até hoje, as forças de Israel não conseguem fazer o que os soldados de Davi fizeram, com toda a tecnologia que existe. Então entenda bem, queridos, quando eu entendo esse princípio, eu escolho pelo temor. Eu escolho não ouvir as minhas emoções. Eu escolho não ouvir meu companheiro fiel de batalha, que usou até o nome de Deus. Cuidado com os profetas do caos, tá bom? Cuidado com os profetas do caos. Cuidado com os profetas do caos. Quando eu entendo esse princípio, eu escolho permanecer limpo por dentro. E eu aprendo, como Davi, a honrar um homem que queria matá-lo até o fim. Porque Davi honrou Saul até o fim. E depois continuou até honrando, porque honrou os netos, né? Ele não se deixou levar pelo momento, pela oportunidade, pela circunstância, pelo tempo de perseguição que estava vivendo. E aí no final, 1 Samuel capítulo 31, nós vemos o fim de Saul. Saul perde seus filhos, e por permanecer no seu centro de arrogância e orgulho, porque ele era arrogante e orgulhoso, ele pede ao seu escudeiro de armas, perdeu a guerra, os filhos morreram, a guerra começou a ficar perdida, e aí ele olha para o seu escudeiro de armas e fala assim: olha, me mata, enfia a espada em mim, porque eu não quero ser morto pelos inimigos. E o que mais me assusta no texto: e eu não quero ser humilhado. Mas o seu guardador de armas não teve coragem de fazer. Então o rei mesmo se lançou em cima da sua espada. Lembra que eu falei lá no começo? Morte, e finaliza com um suicídio, né? Tem muita gente morrendo espiritualmente por causa da arrogância, por causa do orgulho, por causa do medo de ser humilhado. Mais triste ainda, quando os filisteus encontraram o corpo de Saul, cortaram a sua cabeça, tiraram sua armadura e exibiram no templo de Astarote. Espalharam a notícia por todos ali perto. E penduraram o corpo do rei no muro de Bet-seá, para que todos vissem. Foi ou não foi humilhado? Não é como nós começamos, é como nós terminamos. Estamos motivados ou estamos inspirados? A motivação tem prazo de validade, a inspiração não passa. A inspiração não passa. E nós estamos precisando, neste tempo do fim, de pessoas inspiradas. Inspiradas por Deus, inspiradas pela sua palavra, inspiradas, contagiadas de amor de Deus. Porque o inimigo você vai ter, o perseguidor você vai ter, o que vai levantar calúnia contra você, você vai ter. Mas se você estiver inspirado, se você estiver encharcado em Deus, se você estiver, limpou a casa, olha,
habita em mim. Não é visita, é habite em mim. Porque se Deus habitar, meu irmão, outra coisa não vai ficar lá dentro. Você entende isso? E às vezes tem muitas coisinhas ainda que a gente precisa arrancar. Tem muitas coisinhas que a gente precisa tirar. E Deus não está habitando dentro de nós por completo. Hoje, cedo, eu levantei e eu fui orar. E Deus ministrando. Muito tremenda essa palavra no meu espírito. Eu precisava ajustar umas coisas. E eu falei assim, ai Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque não é como a gente começa, é como a gente escolhe terminar aquilo que Deus confiou a nós. O que Deus confiou a você, querido? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. O que Deus confiou a você? Ele escolheu você, chamou você para um propósito. O que foi que Ele confiou nas suas mãos para você fazer? O que foi que Ele disse, olha filho, faz. E veio a pandemia, não deu para fazer. Não deu mesmo. Porque as escolas espíritas, elas cresceram na pandemia. Não deu mesmo, porque as invocações pelas áureas, elas cresceram na pandemia. Não deu mesmo para fazer. Não deu mesmo, ou eu me achei no comodismo. E eu justifiquei, porque eu estava até motivado. Mas aí veio esse momento de pandemia, ninguém está motivado mais, eu também não vou estar. Ninguém está fazendo, então eu também não vou fazer. Ontem, para os homens que estiveram aqui, nós recebemos o pastor Daniel. Foi muito interessante, porque ele esteve aqui por uma aliança de amizade. Amém? Que ele pregou no Rio de Janeiro na sexta-feira, veio embora, teve um casamento no sábado de manhã e à noite estava aqui. Gente, se não é alguém inspirado por Deus, viria aqui pregar numa rede de homens, para quantos homens mais ou menos ali? 30 homens? Viria? Porque por bem menos a gente não vai. Por bem menos a gente não faz. Por bem menos a gente justifica. Sabe por quê? Porque a nossa motivação venceu. Porque a nossa motivação acabou. Porque a nossa motivação já era. Por bem menos a gente cancela. E eu tenho uma convicção tão grande em algumas coisas, em outras eu não tenho. Eu não ponho minha mão no fogo não, mas em outras eu ponho. Que o Luiz falou assim, pastor, tá tudo certo, precisa ligar. Eu falei, não, pode ficar em paz. Ele disse que vem, acabou. Não precisa nem ficar lembrando, ele vem. E veio. Talvez por outros eu não afirmasse dessa forma, mas por ele eu afirmei. Pode guardar seu coração, porque ele vem. Mesmo com tantos compromissos, ele vem. E ontem, quando a gente estava conversando, porque eu vim dar apoio moral, na Rede Homens, vim tomar o café, ele falou assim, Josi, é tão interessante que parece que todas as igrejas agora resolveram fazer eventos. Todo mundo desesperado. Falei, tá, todo mundo desesperado. Todo mundo querendo fazer alguma coisa. Mas será que nós estamos motivados ou inspirados? Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Por favor. Queria não, né? Feche se você quiser. E você olhasse. Eu tentei fazer um caminho com você de uma história. Para alguns muito conhecida, para outros nem sabia da existência de Saul. Para nós hoje sairmos daqui com essa reflexão. Meu objetivo hoje é sairmos daqui com uma reflexão. Porque quando eu estou inspirado, meu irmão, eu agrego pessoas. Davi, ele estava tão decidido no seu propósito. E quando ele foi para a caverna de Adulão, e nós tivemos o privilégio de entrar na caverna, numa das nossas viagens lá. E quando eu entrei, o impacto que eu levei foi tão grande que eu falava assim, meu Deus. Porque o lugar, meu irmão, é minúsculo.
E eu ficava olhando, eu não consigo lembrar nada que o guia falou, mas eu ficava olhando e pensando na história e trazendo a Bíblia à minha memória e abrindo a minha Bíblia no celular e lendo algumas coisas. A gente tinha acabado de fazer um teatro sobre Davi e lembrando algumas coisas, eu falei, meu Deus, como que este homem conseguiu trazer tanta gente e formar aqui dentro um exército? E um exército ali, como eu disse, faça sol, faça chuva, estou aqui. Venha um exército contra nós estamos aqui. Quer tomar água do lugar mais difícil, nós vamos lá buscar. E um exército que no meio do caminho até usou o nome de Deus, mas não corrompeu Davi. Ele sabia quem ele era em Deus. E ele não estava motivado pelas suas emoções para se vingar de Saul. Ele só queria que Saul parasse de persegui-lo. Ele só queria que Saul entendesse que ele estava no mesmo time. Eu estou no mesmo time, meu Senhor. Quando que o Senhor vai entender? Quando ele sobe no topo da montanha e levanta a lança e o jarro de água para mostrar que ele entrou sem ser visto, pegou, ele podia ter matado Saul, mas ele não fez. Porque tinha uma essência dentro dele que era muito mais forte. Que essência era essa? Temor, temor, temor. É o ungido de Deus, é o rei de Israel. Não posso. Ah, Senhor, me livre de fazer o mal a este homem. Sendo perseguido, meu Deus, carregando vidas, né? Porque Saul mata toda uma geração de sacerdotes. E Davi podia ali entrar numa dívida de alma. Davi podia entrar ali numa depressão profunda. Morreram por minha causa, foram exterminados por minha causa. Mas ele tinha uma inspiração, e essa inspiração era Deus. Ele amava a Deus acima de todas as coisas. Consciente. Não era um amor paixonite que sai no xixi depois de 3 meses. Mas era algo consciente. Sabe o que falta para nós? Abre os seus olhos por um instante, depois você fecha de novo. Olhe para mim. Semana passada Deus me deu uma palavra sobre amor. E deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que está faltando para a nossa geração? Nossa geração que está sendo preparada para Jesus. Não é a nossa geração anos 70, não. Essa geração aqui, ó, nós estamos aqui. Nós temos várias faixas etárias aqui. Sabe o que está faltando para nós? Amor a Deus. Como que você ousa falar isso, pastor? Eu amo a Deus. Ama a Deus? Ama a Deus? Ama a Deus acima de todas as coisas? Acima do seu salário do mês? Acima da pessoa que troca moradia com você? Acima das suas crises existenciais? Ama a Deus mesmo? Amamos a Deus mesmo? Ou na hora que o vento bate, primeiro sentimento que vem, ai, minha motivação acabou. O povo está desmotivado, né? O povo está... Queridos, nós já viemos em cultos de quarta-feira aqui, que nós só tivemos a Lúcia, uns 2 gatos pingados aqui no louvor, ninguém no Ministério de Dança e alguns intercessores, bem poucos. Nós já viemos em culto aqui, que éramos só nós. Se nós dependêssemos de motivação, tínhamos alugado um outro prédio. Porque quantos deram aí, fizeram as contas? Com 10 pessoas, 15 pessoas, isso aqui é muito grande, você não convém comigo? Manter isso aqui requer muita coragem e muita ousadia.
Você entende isso? Porque não é prédio próprio. Mas a gente vê. Montamos toda uma estrutura de mídia. Tem culto que nós temos 2 pessoas assistindo. Tem culto que nós não temos ninguém assistindo. Mas a equipe está lá trabalhando. Tem gente lá dentro? Quantos tem lá dentro? Tem 3 pessoas lá dentro. Tem uma aqui, tem outra ali. A equipe continua trabalhando. Isso é uma coisa que eu tenho instruído eles. É não trabalhar com motivação, porque senão desiste. Porque não vê o outro motivado. Porque não vê o outro animado. Porque não vê o outro contente. Então deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, em nome de Jesus. Nós estamos deixando um mês para trás. Nós daqui a pouco vamos entrar em outro mês. Em um mês distinto. Um mês de festa, um mês de confraternização familiar, um mês de tanta coisa, né? Que é um mês que a gente se prepara. Algumas pessoas, famílias se preparam para ele. Um mês onde nós vamos romper o ano. Não romper meia-noite na igreja, mas vamos ter um culto profético. Um mês onde nós vamos trazer o nosso caderno de sonhos. Vamos ali escrever algo que nós desejamos tanto alcançar. Mas eu queria que você pensasse comigo, porque eu estou pensando, tá bom, gente? Não estou sendo dura com você, não. A mesma palavra que vai lá, ela corta aqui primeiro. Um mês para nós pararmos e refletirmos o quanto que eu amo ao Senhor. O quanto que eu estou inspirado. Ou o quanto que eu estou motivado. Eu queria orar com você. Não é por você, é com você. Enquanto o ministério traz aqui uma canção, eu queria que nós orássemos individualmente esse primeiro momento e nós trouxéssemos essa reflexão para nós hoje. O que está movimentando dentro de mim? A motivação ou a inspiração? E o convite do Senhor para nós hoje é que todos nós, da porta até a última sala da Rede Kids, onde estão nossas crianças, todos nós possamos experimentar deste amor ao Senhor acima de todas as coisas. Porque Ele te ama, Ele me ama, isso é fato. Mas nós precisamos experimentar deste amor genuíno dele. Quando nós ministramos essa canção, eu te convido a orar. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser vir para o altar, venha para o altar. Se quiser grudar numa parede ali, grude. Mas é um momento pessoal seu. Se você descobriu que tem uma motivação errada, que tem uma motivação que deu prazo, acabou, venceu, e que estava trazendo para você desistência. Lembra que eu falei? Motivação, ela traz o quê? Ela traz desistência, ela traz cansaço e no final morte. Não vamos falar de morte física, porque, né? Mas vamos falar de morte espiritual. E a gente substitui aquilo que Deus nos chamou para fazer por aquilo que as minhas emoções querem que seja feito.